Bem, pessoal, esse é o nosso segundo review completo de filme. Infelizmente, o André não pôde estar aqui hoje comigo, então eu vou fazer o review sozinho. O review demorou um pouquinho, porque a gente queria que todo mundo assistisse o filme e aí não tivesse que se preocupar com spoilers. Então, se você está assistindo aí esse vídeo é porque você já assistiu o filme, né? Ou você não se preocupa com spoilers, aí não tem problema. Bem, o X-Men Apocalipse, ou Apocalypse, como você preferir, é o sexto filme dos X-Men, se a gente excluir os dois filmes do Wolverine e também o Deadpool, que é considerado filme do X-Men, mas pra mim não é bem assim. Por ser o sexto filme, é natural que fique difícil inovar. Eu acho que uma das grandes vantagens que os filmes dos X-Men têm sobre os outros filmes de super-herói é a questão do que eles lutam contra e da própria ambiguidade deles, né? Então tem o Magneto, que muitas vezes ajuda os X-Men, mas ele tem ideais diferentes, ele é um cara mais radical. Então, assim, a primeira trilogia teve muitas coisas legais e tal, mesmo o terceiro filme não... Eu acho que, assim, o terceiro filme não é um filme ruim. Claro que na época teve todo aquela polêmica, mas eu acho que é porque não manteve o nível do 2, que o 2 foi espetacular pra mim ainda, um dos grandes filmes de super-herói da história. Agora, a trilogia nova, que na verdade focou na origem deles, conseguiu inovar justamente por ter esse approach assim de uma história de origem, de mostrar eles lá nos anos 60 e tudo mais. Então, assim, eu acho que deu possibilidades novas, né? Para os roteiristas, para o diretor, enfim. Eu acho que a trilogia nova teve essa também, digamos que uma vantagem de poder explorar novos territórios. Esse filme é meio que uma colcha de retalhos, assim, de todos os filmes dos X-Men. Então teve o recrutamento inicial, né? Então o Apocalipse indo lá e recrutando os heróis de um jeito bem aleatório, eu acho. Depois teve as lutas, as batalhas e no final, claro, eles conseguem aí derrotar o vilão. Tem momentos bons, tem cenas espetaculares, como eu disse nas minhas primeiras impressões, eu saí bem empolgado do filme, mas é um filme que para essa franquia, que já teve tantos filmes, assim, os filmes tão regulares, né? Filmes que foram bons do começo ao fim, com pouquíssimas falhas, um filme que deixou a desejar em alguns aspectos. Vamos começar falando sobre algumas coisas não tão boas sobre o filme, sobre os aspectos aí negativos do filme. Bem, a primeira coisa é logo no começo mesmo. A gente tem aquela cena do Apocalipse, que é bem legal, embora eu não gostei muito daquela coisa Eu não curti muito essa coisa da transferência dos corpos, achei que ficou um pouco sobrenatural, mas beleza. E aí, logo nos créditos iniciais, que é também uma característica aí dos filmes dos X-Men, eles quiseram mostrar assim, a história avançando, então desde lá do Egito Antigo até os nossos dias, e aí decidiram mostrar algumas figuras, alguns símbolos de diferentes épocas. A ideia foi muito boa, mas a execução, eu não sei se você reparou, porque ainda no começo do filme, às vezes o pessoal tá pegando pipoca e conversando com a pessoa do lado, mas assim, a computação gráfica, né, a CGI usada nessa cena inicial é simplesmente ridícula. É vergonhosa, não é possível que um filme que saiu em 2016 use uma tecnologia dessa, imagens tosquíssimas, assim, tipo... Vocês repararam nisso? Talvez alguém aí, por favor, deixe seu comentário aí se você viu, porque pra mim foi horrível. A imagem, sabe, a qualidade daquelas imagens muito mal feito, aquela viaginha, assim, aquela... Muito ruim. Eu até no começo fiquei meio assim, meu, será que os efeitos vão ser assim? Mas não foi o caso. Vamos falar um pouquinho sobre outra coisa que deixou a desejar, alguns personagens que, embora é aquilo, o filme já é longo, é difícil você conseguir desenvolver todos os personagens, ainda mais num filme dos X-Men que tem tanta gente. Mas assim, por exemplo, Anjo e a Psylocke, né, ou Psylocke, se você preferir, sinceramente, assim, não acabaram fazendo nenhuma diferença. O Apocalipse, ele tinha que ter os quatro cavaleiros dele, né? Então eles tinham que estar lá para auxiliar aí o Apocalipse nos objetivos dele.
Mas o jeito que eles são recrutados e depois utilizados, a Psylocke, ela deve ter uma frase ou nem isso. Eu até fui pesquisar depois se a personagem era muda no filme, se era intencional, porque eu nem lembro dela ter falado. O nome dela acho que nem é mencionado também. E assim, eles não fazem nada, eles só ficam lá ajudando em algumas lutas e tal. Então esses 4 cavaleiros, a Tempestade foi legal. Assim, eu gostei de ver um pouco da origem dela e tudo mais. Mas assim, o Anjo, muito desperdiçado, principalmente porque ele é um dos mais importantes das histórias, né? Eu não conheço muito de quadrinhos, mas só eu sei que o Anjo é um personagem central. Então assim, eu entendo que é difícil de desenvolver os personagens, né? Porque o relógio tá correndo e você tem ali um monte de coisa, um monte de história pra contar. Mas, sei lá, alguma coisa eu acho que eles podiam ter feito um pouquinho melhor. Outra coisa que não é exatamente do filme, mas da campanha de divulgação. Eu acho que se não tivessem divulgado o Wolverine, tipo, nada assim, não tivesse falado nada dele, teria sido muito melhor. A aparição dele no filme foi maravilhosa, durou pouco, mas assim, foi muito, muito boa mesmo. Na hora que eles estão indo lá pra neve, né, pra aquelas montanhas, eu já imaginei que fosse aparecer ele, e foi o que aconteceu, e foi muito bom. Foi um momento ali bem brutal, né, mostrando realmente ele ali confuso e tudo mais. E a Jean Grey parando ele e tal, foi uma sacada muito legal pra gente que, né, já acompanhou toda a história deles aí nos filmes. Mas eu acho que se eu tivesse visto aquilo sem ter visto no trailer antes, ou até no cartaz, no próprio cartaz, que inclusive estampa aí o nosso canal do YouTube, tem ele. Então assim, claro, é lógico que você divulga o Wolverine, você traz um público muito maior, você chama muito mais atenção, você convence até... Eu vi gente no meu Facebook, amigos meus conhecidos, falando, agora eu vou ver, né, por causa do Wolverine. Então é lógico que eles não querem perder dinheiro, não querem deixar de ganhar mais dinheiro. Mas imagina só que legal que seria você lá, sabendo ou achando que o Wolverine não estaria no filme e ele aparece. Então, eu acho que teria valido a pena na qualidade do filme, na qualidade do espetáculo, se eles tivessem mantido esse segredo. Mas entendo também que a divulgação foi uma estratégia de marketing e acabou dando certo. Agora vamos falar sobre os pontos positivos do filme, que são muitos, né? Então, como eu já disse, as cenas de luta, de batalha são espetaculares, os efeitos dos mutantes. Eu teve um momento só da própria Psylocke, né, o Psylocke, quase no final, assim, ela vai correndo numa estrutura, assim, que ela vai pular. Ali dá pra você ver que é computação gráfica, mas assim, né, já é exigir demais, eu acho, né, também. Que fosse uma atriz ali, uma dublê, não sei, fazendo aquilo. Apesar desse ser o filme do X-Men, que acho que tem... Às vezes eu falo o X-Men, os X-Men, do X-Men, porque às vezes eu tô pensando em tema e às vezes nos próprios integrantes, então desculpa aí a irregularidade. Mas enfim, do X-Men, dos X-Men. Esse filme eu acho que é o que tem menos humor de todos, se eu não me engano. Talvez o 3 também, o The Last Stand, né? Acho que é o confronto final, o X-Men 3. Também eu acho que não tem tipo, nenhuma cena engraçada. Mas eles conseguiram colocar uma cena do Mercúrio que é bem engraçada. De resto, realmente não tem muito. Eles quiseram fazer uma coisa mais sombria, até pelo próprio vilão e tal. Talvez as duas maiores coisas do filme são o Mercúrio, que foi pra mim a melhor coisa também do Days of Future Past, né, do filme anterior. E o Noturno, que era a minha grande expectativa. Se você assistiu o vídeo aí que eu fiz lá no cinema mesmo, eu falei que o Noturno é meu personagem favorito dos X-Men e eu queria muito, eu tava torcendo muito pra dar certo, assim, essa releitura dele e deu certíssimo. Mostraram ele lá molecão e tal, e apesar, mais uma vez, de não ter dado tempo de desenvolver tão bem quanto no X-Men 2, que eu achei que foi uma história genial, uma narrativa muito boa dele, mas as cenas dele são espetaculares, são cenas que lembram muito X-Men 2, então eu achei legal deles não quererem também mudar e inovar muito. É aquilo que a gente queria ver mesmo, eu acho, né? Pelo menos no meu caso. Então eles mantiveram aquela coisa do teletransporte, daquela fumacinha. Claro que isso vem muito antes do filme, mas eu achei que o jeito lembrou muito o X-Men 2 e gostei muito disso. E o Mercúrio, a cena dele, olha, que aquela cena no Days of Future Past foi a primeira vez que a gente viu. Primeira vez sempre, claro, né? Que você vê uma cena dessa, que você vê uma coisa desse tipo, é mais impactante. Mas a construção dessa cena, dele correr, dele
salvar as pessoas, sabe? Da pizza, enfim, do cachorrinho, foi genial aquela cena do cachorrinho, muito engraçada. Foi incrível, assim, o Mercúrio, né, o Quicksilver, se você preferir, é um cara que ele tem que, assim, se mais filmes vierem, ele tem que estar e tem que ser um cara assim, eu não sei se ele também fazendo isso o filme inteiro cansaria um pouco e não sei nem se seria viável pela questão dos próprios efeitos, dos custos, deve ser muito caro fazer uma cena daquela, mas o cara é muito legal, o ator é muito bom, a história dele tá bem divertida, bem interessante. Bem, eu vi uma galera reclamando aí da mística e tal. Eu, sinceramente, sempre gostei da mística, desde da primeira trilogia com a Rebecca Romijn, né? E agora com a Jennifer Lawrence, achei que ficou muito bom. E aí eu vi uns caras reclamando também que ela fica muito tempo com a forma humana dela, assim, né? Aquela aparência da Jennifer Lawrence, que talvez seja por causa da atriz. É que nem a questão do Wolverine que eu falei. Claro que você ter uma atriz desse peso, nesse momento, ela tá muito em alta, você meio que valoriza aí o filme. Eu não vejo isso como um ponto negativo. Acho que a personagem dela tem os motivos dela, né, pra fazer o que faz, enfim. Mas pra mim, assim, o grande destaque do filme como atuação, com certeza vai novamente pro Michael Fassbender, né, o Magneto. Aquela cena dele desde o começo, ele trabalhando lá, conversando com os caras, ele é um daqueles atores que qualquer cena você fica ali vidrado, né? O cara tá conversando, o cara tá lá na casa dele, contando história pra filha, e depois, claro, a cena lá da morte da família dele, muito triste, o jeito que eles fizeram, bem sensível mesmo. Então, tá de parabéns mais uma vez aí o Michael Fassbender, como personagem também, o Magneto, como sempre, né? Ele lá, meio assim, no final ele ajuda. Aquela cena, é aquilo, são cenas que são meio bobas, assim, mas que a gente fica muito impressionado na hora, fica até arrepiado, emocionado, que é quando ele joga aquela, né, quando parece que já era tudo, cai aquelas duas vigas de metal formando um X que ele joga. Aquilo lá é isso que eu falo, eu tava falando, né, no análise do Guerra Civil. Tem que ter essas cenas, né? A gente tava falando lá da época do Guerra Civil, do Homem-Formiga gigante. É o tipo de cena que tem que ter, porque é isso que faz um filme de super-herói. Né? Aquela coisa exagerada mesmo dos quadrinhos, dos desenhos. É isso que a gente gosta. Então, muito legal. Essa cena do X pra mim foi, com certeza, uma cena que eu vou lembrar pra sempre. Bem, por conta de tudo isso que eu falei, eu vou dar nota 7. Quando eu sair do cinema, provavelmente eu daria aí um 8,5, um 9, mas depois analisando melhor, um 7 tá de bom tamanho pro filme. E tem no final, na cena pós-créditos, uma referência ao... Eu não lembro agora o nome da empresa, não vou consultar porque eu gosto de fazer vídeo assim, sem colar, mas é do Senhor Sinistro, né, do Mr. Sinister. Então assim, deixaram aberto aí, vamos ver o que vai acontecer. E qualquer novidade que a gente souber, a gente vai falar aí pra vocês, beleza? Fiquem ligados. Curtam, compartilhem, recomendem para os amigos. A gente está começando, tem muita coisa para melhorar, mas a gente está fazendo o nosso possível, investindo tempo, dinheiro. Não é fácil, né? E muita energia aí, muitas horas de trabalho para trazer o melhor para vocês, beleza? Então, sem vocês aí que não vai para frente mesmo. Então, ajudem a gente. Muito obrigado pelo apoio e é isso aí. Até a próxima.